Por que abordar o assunto inteligência humana em tempos de alta tecnologia? Afinal de contas, a tecnologia está substituindo a nossa existência ou ela está ajudando a gente a existir melhor, com melhor qualidade de vida? Se essa pergunta você não se fez, vai precisar se fazer em algum momento, seja porque você vai precisar pensar o jeito que você vai trabalhar e o sentido do seu trabalho, seja porque você vai precisar pensar o jeito de você existir e viver, e não apenas sobreviver, não apenas ganhar o seu pão, e sim se relacionar com a realidade, incluindo a realidade tecnológica e a realidade social, ou seja, a realidade que você tem convivendo com o seu semelhante. Aonde? Na vida amorosa, na vida íntima, que você se relaciona consigo mesmo. Isso é a parte mais íntima da sua vida íntima, que normalmente os meios de comunicação trazem. Vida íntima é quando eu me relaciono sexualmente ou amorosamente com o outro. Sim, isso é um tipo de privacidade, de intimidade, mas existe um campo mais interno, que é a percepção do meu lugar existencial na minha relação com o mundo e com o mundo do outro, com o meu mundo e eu. Né? Eu, inclusive, no meu mundo, será que o jeito que eu estou me colocando na realidade, tal como eu a penso, é coerente? Às vezes eu penso de uma maneira fantasiosa e me coloco de uma maneira igualmente fantasiosa, e isso não fecha nem comigo, nem com o mundo além de mim, fora de mim. Perceba que dentro do campo da fenomenologia relacional, da inteligência humana, tudo é mundo. Não existe um mundo igual para todo o mundo, como a gente diz. Todo mundo, essa ideia de todo mundo, é uma construção coletiva. Não é algo dado por Deus assim passivamente. É transcendente? É transcendente. Sim, mas não há nada que prove de uma maneira muito evidente que essa ideia de mundo que a gente tem seja dada por um Deus, uma instância, e seja aplicado pelas religiões, por exemplo, e para ser executado conforme a ideia dos religiosos ou de um texto sagrado de uma religião que esteja escrito de uma forma inequívoca, e é assim e não tem outro jeito, e se não for assim, vamos eliminar os inimigos que não pensam desse jeito. Né? Isso deu origem a vários conflitos, guerras e tragédias na humanidade. Quer dizer, perceber a ideia de si, a ideia do outro, a ideia de mundo como uma coisa arbitrada, proibida de ser examinada, aplicada à realidade de uma forma autocrática e
intempestiva, vamos dizer assim, né? É porque é, e quem não aceita dessa maneira deve ser excluído do campo da nossa realidade, né? Deve ser exterminado física e psicologicamente. Ora, essa não é a maior lição que a metodologia de pesquisa da ciência, quando surge a ciência, ela questiona a realidade. É aquele questionamento que já vem lá dos tempos dos Sócrates, Platão e antes deles, né, dos filósofos que tinham hipóteses sobre a realidade, mas aquela hipótese gerava um modelo de realidade, mas esse modelo ele precisava ser testado, e essa testagem implicava e implica ainda mais hoje em interagir com esse mundo que a gente pensa que é, mas que no fundo nós construímos para ser. O que eu quero dizer com isso? Que a própria ideia de natureza, seja da natureza física, biológica, seja da natureza dos nossos fatos subjetivos, ela é construída para ser, ela não é absoluta. E por isso, no campo da chamada realidade objetiva, o método científico, observação, experimentação, testagem, formação de hipótese, testagem das hipóteses, né? Testagem de que isso é, né? Ela constrói conhecimento, e conhecimento útil, obviamente útil, e constrói tecnologias que podem ser úteis. Agora, a tecnologia construída não é a realidade, e sim o artifício para acessar uma construção de realidade que esse artifício permite. E o artifício que nós construímos para acessar aquele mundo, aquela realidade, ele é viesado necessariamente pelo modo como nós acessamos essa realidade. Quanto mais a gente estuda cientificamente, e cientificamente quer dizer com vontade de saber, de uma forma despojada de um juízo absoluto, de uma forma não autoritária, não acabada, né? Não arbitrada de uma maneira imposta, né? Mas sim proposta. Quanto mais nós fazemos isso, mais nós descobrimos que quem cria a realidade, o próprio cientista descobre, e a realidade que é criada são construtos da imaginação, da capacidade cognitiva nossa, do próprio investigador. Quem investiga alguma coisa e a coisa investigada estão ligadas por um viés de confirmação. Eu estudo aquilo que eu quero estudar, que para mim é interessante. Portanto, o jeito que eu estudo isso implica aquilo que eu estudo na minha intenção, no meu desejo, na minha expectativa de estudá-lo. Isso fica claro em terapias. Por exemplo, quando eu percebo um trauma, quando eu percebo uma compulsão, quando eu percebo uma angústia, a experiência de ansiedade, eu percebo ela. A maneira como eu percebo ela, essa experiência,
ou eu percebo o mundo em que eu vivo, no qual essa experiência aparece, sou eu percebendo isso e esse mundo. Não existe ela sem eu. E isso implica em que, por mais que a gente crie categorias de saúde, de doença, de realidade botânica, física, de realidade cosmológica, astrofísica, vai ter viés. E o viés é: sou eu que estou estudando isso desse jeito para encontrar respostas que eu ou nós precisamos dessa forma. Quando o mapa que eu construo, nós construímos, não corresponde às expectativas daquilo que a gente quer estudar, a gente precisa, como disse um filósofo da ciência, mas dentro do estudo das revoluções que ele chamava científicas, Thomas Kuhn, que a gente depois vai usar como quebra de paradigmas, quer dizer, aquilo que a gente estava compreendendo e que servia, que fazia sentido, agora não serve, o que a gente vai fazer? Chorar? Não. A gente vai construir novas formas, novos modelos. Essas formas são modelos de realidade que sirvam de uma espécie de mapeamento, sempre provisório, para a gente lidar com aquilo que aparece como sendo, ela não é absolutamente uma nova realidade. Então, mapa é aquilo que a gente produz, um construto para abordar alguma coisa que a gente chama de realidade, que a gente não sabe muito bem, e o mapa é um construto. E a gente usa isso para abordar tal realidade. Se ele serve para a gente viver melhor, ok, legal. Se ele não serve, paciência. Vamos ter que redefinir ou ressignificar. Redefinir significa mudar o mapa. Ressignificar significa conservar o mapa e ou atribuir novas significações a ele, perceber esse mapa de novos ângulos. Então, redefinir, ressignificar não é a mesma coisa. Reenquadrar, por exemplo, tem mais que ver com redefinir do que com ressignificar. E aí vai. Nós, então, temos uma relação cada vez mais interativa entre o que a gente quer saber e a coisa sabida. Por exemplo, na física quântica relativística. O que acontece? Os princípios da incerteza que vêm da física relativística, nós não temos certeza absoluta de que algo já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. Não temos certeza absoluta. Existem probabilidades. É uma física, nesse caso da física, é probabilística. E a existência de qualquer coisa, ela é probabilística? É, mas a gente tem que ter uma posição existencial frente a essas probabilidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa interagir subjetivamente, como a gente costuma adjetivar, que subjetivo e objetivo são relativos, depende. Eu vou já explicar, já dar exemplos de o que significa essa relatividade. Eu interajo com você, nós somos diferentes, e eu continuo interagindo com você a respeito de um tema, a gente se estranha. Mas eu percebo você sob um certo ângulo, uma certa perspectiva, um certo ponto de vista, e você me percebe sob um certo ângulo, um certo modo, uma certa outra perspectiva, desde os seus argumentos, de sua experiência histórica.
o que acontece? A gente vai absorvendo e assimilando o modo de pensar um do outro e vai tendendo, não necessariamente encontrando, mas vai tendendo a compor alguns elementos de interesse em comuns e de percepção em comum. Quando a gente vai tendendo a valorizar aquilo que a gente tem mais em comum, a gente cria uma realidade que nos interessa tratar dela. Isso acontece em processos negociais, em processos de negociação comercial, em processo de negociação da vida do dia a dia, vamos para cá, vamos para lá, mas se for para cá, isso implica nisso, naquilo outro, mas se for para lá, aquilo implica em outras certas variáveis. Então, vamos ver o que a gente quer, que nos interessa juntos, indo para cá ou indo para lá, negocia, né, mas uma negociação no qual alguém abdica de alguma coisa para ter outra coisa que seja em comum, né, e criam-se regras de o que vale e o que não vale, e essa regra constrói uma realidade que vale para nós. Enquanto essa regra valer para nós, nos interessa. No momento que alguém quebrar a regra, né, então aquele mundo, aquele construto, aquela criação de realidade se rompe, como, por exemplo, a confiança de uma relação amorosa, ou de uma relação profissional, ou de uma relação de cidadão social, quando alguém se apossa de um bem de outra pessoa que, dentro daquele meio, é tida como daquela pessoa. Ou um país invade o outro, que dentro de uma comunidade internacional é respeitado como daquele país. É simples assim. A percepção de comunidade, né, de termos algo em comum, não é dado pela lei. A lei é construída para oferecer essa percepção em comum. A lei é escrava da interação, é submetida, escrava nesse sentido. Ela é produto, ela é subserviente, ela serve ao padrão de interação que nós valorizamos como o melhor para nós. A lei não nos regula, ela serve para nós conviver. Se ela não serve, precisa ser mudada. Isso acontece a nível de guerras que existem aí, né? Quando uma nação acha que a outra nação não tem de fato aquelas fronteiras, ou não tem de fato, né, o direito à existência dela, bom, não há o que negociar e entramos em situações de ataque e defesa, porque não há uma busca de convivência, uma ruptura de uma regra implicada, uma regra implícita de que aquilo, você é você e eu sou eu. Quando eu acho que você não é você, então você desaparece. Para mim não há lugar para nós dois, né? Isso é a crise, ou a impossibilidade de eu dialogar com você. Um dos dois vai ter que desaparecer, que nem duelo de cowboy no antigo oeste, né? Uma das partes tem que desaparecer. Isso é interessante que a gente aborde aqui, examinando com bastante paciência, com bastante cuidado,
a fenomenologia das relações humanas, das interações humanas e os processos chamados de digitais e analógicos. Processos digitais são essencialmente binários. O que quer dizer binários? Ou é ou não é. Ou existe ou existe zero. Não existe 0, ou menos 1, ou mais 0 menos 0. Ou é ou não é. A maioria dos conhecimentos produzidos através da tecnologia, especialmente da alta tecnologia, são o produto dessa dimensão de construção de conhecimento binária, sequencial, linear, sem necessidade de ser movida por uma intenção e resultar na satisfação de um desejo de ninguém. Por exemplo, eu posso programar uma máquina para realizar algo que não tem o robô, não tem a intenção, obviamente, de fazê-lo. Ele segue uma programação de alta complexidade, por suposto, supostamente, obviamente sim, e vai realizar uma tarefa que resulta em algo. Se esse algo é relevante ou não para quem programou, tanto faz. Eu posso construir um robô que vá até a esquina e veja que horas são e volte e venha até mim e me diga, olha, são tantas horas e pronto. E um robô altamente sofisticado. Não é fácil. Procura construir um robô assim e ver se é fácil. Agora, qual é a relevância dessa tecnologia? Mínima. Né? Não serve para nada. E o que eu quero dizer com isso? Que os processos de produção e construção de tecnologias precisam estar a serviço, serem servomecanismos, como são chamados, ser mecanismos a serviço de algo que transcende eles. O que é que transcende os servomecanismos? A interação humana desejosa quer dizer, dotada de desejo, intenção, expectativa, propositiva, né? Intencionada, a uma qualidade de vida convivida, de alta expectativa para produção de satisfação da relação. Traduzindo isso de uma maneira bem simples, não adianta você ter um monte de dinheiro e se enclausurar numa ilha, tipo certas pessoas riquíssimas que existem, se você não desenvolve um mundo de relação de alta qualidade, um mundo de interação de alta qualidade. E será que um mundo de uma cultura que valoriza de uma maneira exorbitante, na minha opinião, a digitalidade, just do it, ou faça isso, faça cada vez melhor e mais rápido, a eficiência, né, cada vez maior em realizar tarefas, ela é suficiente para nos realizar enquanto existentes humanos e criar uma sociedade de vida de alta qualidade ou de alta qualidade de vida? Será que é? Pergunte-se. A minha proposta, a minha percepção é que um desenvolvimento de uma sociedade
que envolve o uso de alta computação, de alta tecnologia de computação de dados, que é digital, essencialmente digital, sem o mesmo desenvolvimento de uma inteligência analógica. O que é analógica? Por analogia, que eu tenha a impressão do que você tem e eu interajo com você para coordenar e compor, aí sim computar, mas uma computação por analogia, por simpatia, por empatia, por afeto. Eu te afeto, me afeto, e do jeito que a gente se afeta, isso interessa criar, usando ferramentas, servomecanismos, usando computação, usando seja que tipo de robótica, criar uma realidade a qual a nós interessa pertencer, e não a robótica, e não a inteligência artificial. Elas estão a serviço dessa realidade. E isso não está aparecendo muito bem, gente. Isso não está claro. Que a gente queira criar um mundo usando tecnologia, ok. Que a gente queira pertencer. Esse é o ponto, e é isso que a gente se dedica aqui, provocar a consciência de vocês, a ciência da ciência do outro. Isso é consciência. Eu estou ciente, aí eu desperto a sua consciência, que desperta a minha, e as nossas ciências interagem formando uma composição cada vez maior, mais ampliada, mais profunda e mais enriquecida de ciências. Isso é consciência. A gente aqui não fica esperando uma revelação divina enquanto ego, enquanto indivíduo, que caia do céu, tipo assim, vou virar guru, vou virar o Messias. Não, a gente constrói essa ciência comum. Ah, mas isso é comunismo. Não. Não por uma simples e prática diferença. Eu sou livre para constituir a minha ciência de mim, você é livre para constituir a ciência de você, e nós somos livres para compor as nossas ciências de nós. Singularidades no plural, sempre singularidades no plural. Portanto, não somos iguais jamais. Somos livres para criar as nossas realidades e somos flexíveis para criar composições das nossas realidades particulares em uma realidade mais inclusiva. Mais inclusiva não quer dizer que essa inclusão oprime as nossas individualidades. É essa a diferença que faz toda a diferença. E isso pode ser aprendido por uma metodologia. A metodologia que nós chamamos de fenomenologia relacional. Um nome grande, né? Que, no fundo, é comunicação humana efetiva, não é a comunicação social. Comunicação como relação humana de alta qualidade, enriquecedora, produtora de mundos que se quer pertencer. Até a próxima.